particular, a palavra diagnóstico, quando se fala de saúde mental, pode soar um pouco intimidante, né? Quase como um rótulo definitivo. Mas a ideia aqui hoje é justamente desmistificar esse processo, mostrar como ele é, na verdade, o ponto de partida de uma conversa humana e colaborativa. Então, o nosso roteiro é este. Vamos começar entendendo como se cria um mapa para a saúde mental, passar pela evolução desse guia, mergulhar na primeira conversa, na arte de escutar, para, no fim, entender por que um diagnóstico é um começo e não um ponto final. Bem, antes de mais nada, a gente precisa de uma linguagem comum. Pensa só, como é que se fala sobre algo tão pessoal, tão complexo quanto a nossa mente, de um jeito que todo mundo, profissionais, pesquisadores e a própria pessoa, consiga se entender? Essa linguagem comum é a base de tudo, sabe? É o que permite que um diagnóstico feito aqui no Brasil seja compreendido lá do Japão. É o que faz a pesquisa científica avançar de forma global. E, o mais importante de tudo, é o que garante que o profissional e a pessoa que busca ajuda comecem, digamos, na mesma página. Sem isso, seria como navegar no escuro. E esse mapa, essa linguagem comum, tem um nome bem conhecido. É o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, ou como todo mundo chama, o DSM. Uma coisa fundamental sobre o DSM é que ele foi pensado para ser ateórico. O que isso quer dizer? Que ele foca em descrever os sintomas de um jeito objetivo e não em tentar explicar as causas, que podem variar demais dependendo da linha teórica. Ou seja, ele descreve o que está acontecendo e não necessariamente o porquê. Agora, olha só que interessante essa linha do tempo. É impressionante, né? Em 70 anos, a gente foi de 106 para 371 transtornos. Mas calma, isso não significa que existem mais transtornos hoje. O que isso mostra, na verdade, é que a nossa compreensão se aprofundou. A nossa capacidade de diferenciar as condições de saúde mental, nossa, ela se expandiu e se refinou de uma forma drástica. Então, o DSM é muito mais que uma lista. É uma ferramenta com múltiplas funções, né? Ele ajuda a planejar o tratamento, padroniza a pesquisa para a gente poder comparar resultados, ajuda a prever o curso de uma condição e, claro, cria aquela base de comunicação essencial entre os profissionais. Claro, existe uma preocupação muito válida sobre o excesso de patologização. Mas a fonte aqui faz uma distinção que é crucial. O objetivo não é sair rotulando todo mundo. O objetivo é dar um nome ao sofrimento. E nomear algo é o primeiro passo para começar a entender e, a partir daí, encontrar um caminho para aliviar esse sofrimento. Da mesma forma, a discussão sobre a indústria farmacêutica é bem complexa. A fonte traz uma visão equilibrada. Por um lado, reconhece a busca pelo lucro, que é uma realidade, mas por outro, também reconhece que, para muita gente, a medicação é sim uma parte necessária e muito eficaz do tratamento. É um mundo com muitos tons de cinza. Ok, então já entendemos o mapa. Agora, vamos para a jornada em si. A primeira entrevista clínica, a chamada anamnese, é exatamente o ponto onde a teoria encontra a realidade humana. E essa comparação ilustra a diferença de uma forma brilhante. O DSM é a referência, a estrutura, ele é o quê? Mas a anamnese é a conversa, é a interação pessoal e dinâmica. É aqui que o quem entra em cena. É onde a história de vida é ouvida e a conexão começa a ser construída. Tecnicamente falando, a anamnese é essa coleta ampla de dados. O profissional tenta montar um verdadeiro quebra-cabeça que não inclui só os sintomas do momento, mas todo o contexto de vida da pessoa, a família, a cultura, a história biológica, tudo isso entra na conta. E antes da gente ver como essa conversa acontece na prática, é fundamental entender essa dupla missão. A anamnese é, ao mesmo tempo, uma coleta de dados super cuidadosa e a construção de um vínculo terapêutico. A ciência e a conexão humana, elas precisam andar de mãos dadas. Uma não funciona sem a outra. Certo. Então vamos aos detalhes práticos. O que de fato acontece nessa primeira conversa? E o que separa uma boa entrevista de uma que, bem, não atinge seus objetivos? Primeiro ponto, a abordagem não é uma só para todo mundo. Um bom clínico sabe adaptar a estrutura. Para alguém com mais dificuldade de se organizar, por exemplo, uma entrevista estruturada, quase um roteiro, pode ajudar muito. Já para outras pessoas, uma abordagem mais aberta ou semi-estruturada vai permitir uma exploração mais fluida.
É super importante saber o que não é uma boa prática. Uma postura de julgamento, fria ou hostil, acaba com qualquer confiança. O mesmo vale para um profissional que fala sem parar ou que fica num silêncio absoluto, ou até aquele que se esconde atrás de um bloco de notas. Em todos esses cenários, a conexão se perde. Por outro lado, uma boa entrevista se parece com uma conversa segura e focada. É de se esperar uma postura acolhedora, uma escutativa, sabe? Onde o profissional mostra que está prestando atenção, talvez repetindo com outras palavras o que foi dito, só para ter certeza que entendeu. É um equilíbrio delicado entre empatia e estrutura. E o fluxo da conversa busca justamente montar aquele quebra-cabeça que a gente falou. Geralmente começa reforçando o sigilo, depois foca no motivo principal da consulta e aí vai ampliando o olhar para o contexto, o histórico da família, a rede de apoio, outros fatores importantes da vida da pessoa. E tudo isso nos leva à ideia que talvez seja a mais importante de todas. Aquela que redefine o propósito de todo esse processo. E essa é, talvez, a ideia mais poderosa de toda essa análise. O resultado daquela primeira conversa não é uma sentença final, é uma hipótese diagnóstica. Pensa nessa palavra, hipótese. É o começo do mapa, não o destino. É uma ferramenta de trabalho, um guia, que pode e vai ser refinado ao longo de toda a jornada terapêutica. E fica então a reflexão final. Se o diagnóstico é só o primeiro passo no mapa, isso nos convida a ver a saúde mental não como um rótulo estático, mas como um processo. Um processo dinâmico de descoberta e cuidado. O mapa inicial está traçado, mas é nos passos seguintes que a verdadeira jornada em direção à melhora realmente acontece.